Bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente da Suíça. Bom dia, Nildo Rix. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Olha, eu tô com pena do Ciro Gomes, porque eu acho que você em banca de mestrado, banca de doutorado, banca de acesso à docência, e eu acho que você pega pesado, Nildo Rix. Abra seu microfone. Estimado Rômulus, expressionautas, um prazer estar aqui novamente. Veja, a universidade tem suas exigências, mas eu estimo que nos últimos tempos ela perdeu o rigor. E eu, há muito tempo, abandonei os programas de pós-graduação, eventualmente participo de alguma banca de mestrado, doutorado, e creio que a nossa função é o exercício rigoroso da crítica, né? Porque a crítica deixou de existir na universidade brasileira. Essa é a grande verdade. Quando o reino dos acadêmicos se impôs, a crítica saiu. E aí entrou aquela cordialidade nefasta, todos são amigos, e isso é muito ruim para a reflexão, para o pensamento, sobretudo para o Brasil, que é um país com uma larga tradição de dependência, subdesenvolvimento, sobretudo submetido a um colonialismo sistemático, né, Ron? Então, quando eu recebi Mas, Nildo, essa é uma questão de forma que acaba se traduzindo no conteúdo também, porque aí você termina com aquele consenso petucano, expressão que você gosta de usar, uspiando contra o autoritarismo, contra o populismo. Entraram essas bijuterias, né, em que o exercício da crítica foi banido na universidade. E veja que foi banido, eu digo nas ciências humanas, nas ciências sociais, né? Porque não creio que esteja assim na área de química, de física, de matemática, de biologia, talvez em alguma medida nas engenharias, na medicina, mas na área de humanas, realmente há uma regressão intelectual muito grave e parte desse quadro é responsabilidade pelo abandono da crítica. A crítica é muito mal vista na universidade. Assim como a arte foi expulsa da universidade, também a crítica não é a nossa companheira, e deveria ser. De tal maneira que eu sempre, quando participo aí para pegar a tua pista de uma banca, naturalmente eu vou, em primeiro lugar, valorizando, porque são pessoas e trabalhos que têm importância, porque eu só participo agora nessa condição, e não por me achar boçal, porque eu não aguento mais aquele ambiente de camaradagem, nem de camaradagem, de cumplicidade, porque a camaradagem é algo importante, de cumplicidade em relação a trabalhos que não têm nenhuma importância, nenhuma contribuição. Então, eu evito e vou só naqueles que eu considero que existe uma efetiva discussão teórica, política. E aí, claro, o reino da crítica é absolutamente indispensável e todos recebem bem. Já tive o constrangimento de falar em terceiro lugar numa banca, e depois o que falou em primeiro e o segundo pedir a palavra de novo para refazer a crítica. Quer dizer, essa é a situação da universidade, mas a Revolução Brasileira tem que recuperar a universidade. Olha, eu vou fazer uma confissão aqui, eu passei pela coisa mais... não sei se eu falo. Enfim, fala. Fala só entre nós dois. Eu passei pela coisa mais inusitada do mundo na minha banca de mestrado, que foi o seguinte, né? Era uma banca composta por 3 pessoas, né? A pessoa que me orientou e 2. Aí a orientadora ficava por último, né? E as 2 pessoas, os examinadores rigorosos, foram só elogios. Falaram, isso aqui tá excelente, mas isso aqui não é nem uma dissertação de mestrado, isso aqui já é uma tese de doutorado, porque é uma coisa nova, tal, não sei o que tal. Cara, aí chegou... Eu fui detonado pela minha orientadora, uma coisa incrível, assim, incrível, Nildo. Mas veja, esse é o problema. A universidade marginal, tal como ela está hoje, né? A marginalidade imposta pelo Estado brasileiro, pela classe dominante brasileira, e sem a rebeldia dos meus pares, dos estudantes, dos técnicos e dos professores, é essa universidade que vai conviver com constrangimentos dessa natureza que você menciona aí, e de um coleguismo que é nefasto. O que não quer dizer que a gente não tem que ter respeito pelos trabalhos, inclusive pelos trabalhos que não têm ambição teórica, que não têm um grande voo, porque na universidade nós não vamos encontrar sábios a toda hora. Nós vamos encontrar trabalhos modestos, mas que tu observa como o aluno saiu de um ponto
muito baixo, mas conseguiu avançar, até trabalhos que são excepcionalmente bons e que merecem ter uma reflexão e que tem contribuição efetiva, né? Então, quando eu recebi o livro, a versão eletrônica do livro do Ciro Gomes, não é? Eu naturalmente disse, opa, aqui eu vou me dedicar a isso. Por quê? Porque o livro, Rômulo, eu vou ler aqui o título, né? O título é o seguinte: Ciro Gomes, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Quando veio o tema do Projeto Nacional, aí eu digo, opa, esse tema me é caro porque a gente defende o nacionalismo revolucionário como componente da Revolução Brasileira e da construção do socialismo no Brasil. Ô, Nildo, é importante, eu vou ouvir com muita atenção a sua crítica, porque muitas pessoas observam algumas convergências na crítica ao que você chama de petucanismo, principalmente na condição econômica, entre a sua fala e as falas do Ciro Gomes. Então, a denúncia do rentismo, né, e essa questão de falar de projeto nacional. Então, vai ser interessante ver no que de fato há uma convergência entre a sua concepção, mais amplamente, né, sua e dos seus camaradas de Revolução Brasileira, e o desenvolvimentismo, né, suposto desenvolvimentismo do Ciro Gomes. Esse é o ponto. Então, como agora no Brasil, até o Bolsonaro é nacionalista, nacionalismo de direita, né? E o Heleno e o Mourão são todos entreguistas de primeira ordem, né? Pois é. E como todo mundo é instintivamente nacionalista, e outros saem com as bandeiras amarelas, que o Brasil não será a Venezuela, não será, isso é uma idiotice, o Brasil não consegue nem ser Brasil, né? Porque ele é um país capturado pela burguesia e pelos interesses dos Estados Unidos, o imperialismo. Então, quando o Ciro solta um projeto nacional, eu que me filio nessa tradição do nacionalismo revolucionário, me sinto, obviamente, na obrigação de fazer uma crítica, também porque aprendi com Fidel Castro, e não foi com Mangabeira Unger. Algo muito importante. Fidel dizia, a revolução será filha da cultura e das ideias. E eu sei que tem aí uma dose de idealismo, quando pensado em abstrato, mas quando dita por Fidel, que enfrentou a guerra de guerrilhas, isso não é uma tirada literária, é porque na América Latina, a tradição dos grandes líderes latino-americanos, Hugo Chávez, Fidel Castro, Che Guevara, Salvador Allende, todas essas figuras e tantos outros eram leitores e discutiram muito. Então, quando o Ciro solta esse livro, num país que também nós vimos nos últimos anos um tremendo desprezo pela teoria do mundo da política, né? Porque há uma confusão. Primeiro, identificar o que a universidade faz, que é o academicismo, com produção teórica, que há um abismo entre isso. Claro. E segundo, aquele apelo, Rômulo, por um pragmatismo barato, que, não me venham com questões teóricas. Não me venha com questão teórica, meu filho, então tira o teto da tua casa, porque o teto da tua casa, o edifício onde você mora, é produto da teoria. O carro que tu liga e sai é produto da teoria. O café que tu toma e faz numa cafeteira elétrica e coloca numa garrafa térmica é fruto da teoria. Tudo, o computador que está nos assistindo aqui é fruto da teoria. Então, como Nildo, dizem lá, largue mão de ser idiota e pense na teoria. É a diferença entre meio e fim. Está divorciado. Exatamente, meio e fim, porque, inclusive, vou te falar, até na área aí de pessoas pretensamente, alegadamente, que se vendem como comunistas, marxistas, leninistas revolucionários, o pessoal tem essa coisa, né, eu até comentei tempos atrás aqui, né, o imperativo lá, segundo Lenin, é a constituição do aparelho revolucionário. Então, tem necessidades fisiológicas para você constituir o aparelho fisiológico, precisa de verba e tal. Aí, isso é um meio para um fim, revolução. Agora tem um pessoal que para no meio e meio vira fim, né? O ganhar e bota, né? Se associa a mandato, aí vira youtuber do mandato, e coloca a pessoa no gabinete e tal. Aí vira fim, né? Isso aí está realmente avançando a agenda da revolução. Então não é só o pessoal da composição reformista, não, Nildo, os socialistas fabianos, não. Tem gente aí que pretensamente da ruptura, que se vende como ruptura, mas onde o fim, o meio vira fim, Nildo Orix. Tem um pragmatismo, você toca num ponto que é essencial, né? E também, Rômulo, além desse pragmatismo rasteiro, as pessoas parecem que estão mais preocupadas
com a live da Anitta, de um tal de Felipe Neto, do Caetano Veloso, e eu fico espantado. Semana que vem você vai ter que fazer uma crítica da live do Felipe Neto com a Anitta, Nildo. Sei lá, eu nem sabia quem era esse tal de Felipe Neto até a semana passada, e nem me interessa, né? Agora, quando eu vejo políticos buscando likes, né, e buscando o número de visualizações, etc., um político tem que dispensar isso, percebe? Um meio de comunicação como esse, o Duplo Expresso, precisa, porque faz parte da estratégia de divulgação, de crítica, faz parte da própria estratégia de divulgação das ideias de esquerda revolucionária. Mas um político tem que estar fora disso, então, e valorizar o que nós temos de melhor na cultura e não namorar com o que se chama, uma coisa, eu fui me dedicar a semana 2 minutos ao influencer. Aí eu fiquei pasmo. Quer dizer, o que é um influencer? Eu fiquei... Quer dizer, como o Brasil está agringalhado, o Brasil está ficando de idiota. Mas não porque o Brasil, a pátria está ficando... Não, porque os políticos banalizam. E eu chamo, em primeiro lugar, a responsabilidade dos políticos. Porque é isso que nós estamos fazendo. Eu não vou cobrar dos meus colegas da universidade que nunca se propuseram a fazer uma revolução no Brasil e mudar o país. Eles querem tocar seu projeto de pesquisa. Mas os políticos... Então, quando o Ciro anuncia um livro, eu digo, como eu sou crítico, né, de todo esse lixo eletrônico que está aí, eu tenho que dizer, opa, o livro me interessa. E também por algo muito importante, Ron, porque não me interessa a performance só nas redes digitais ou só no comício, que nunca mais tivemos um comício, né? Já nas últimas eleições quase não tem comício. Os comícios são pequenos eventos. Então, eu digo, bom, o livro eu posso tomar a medida do político com maior precisão. Ô, Nildo, uma pergunta. Se fosse efetivamente um exame, né, acadêmico, seja dissertação de mestrado, doutorado, então ingresso na docência, quem que você fosse orientador de Ciro Gomes, quem você chamaria para compor a banca com você, para dar uma visão holística e diversa também? Quem que você acha que poderia fazer uma composição de um tribunal com você para julgar essa pretensa solução apresentada para Ciro Gomes para a grave crise que o Brasil vive? Não, se eu fosse, nesse caso, se eu fosse orientador, eu não deixaria esse livro ir para a banca. Eu acho que essa é a primeira questão. Não, eu vou explicar as razões, porque, veja, eu vou explicar as razões pelas quais eu não deixaria esse livro ir para as bancas, porque aqui esse livro, o Ciro, ele escreve como ele fala. Eu tenho a impressão, e ele sugere isso, né, através do Gustavo Castanhon, que ele agradece. Ele faz um conjunto mas o Gustavo Castanhon fala que aqui a gente exerce atividade criminal, Nildo. Então você está associado à criminalidade cada vez que você vem aqui na terça-feira. Bom, eu não tenho esse tipo de preocupação, mas, enfim, ele diz que ele agradece, que transcreve isso. Então, tem capítulos inteiros e trechos inteiros que efetivamente parece a transcrição. O que eu quero mencionar do livro para agora entrar em 5 ou 6 pontos que estruturam o livro? E quero dizer, olha, em respeito ao Ciro, aos progressistas que estão no PDT, aos nacionalistas que estão lá, todos aqueles que acham que deram 13 milhões de votos ao Ciro na última eleição, não é uma coisa qualquer, percebe? Então, acho que a gente tem que fazer a crítica, e é isso que eu queria dizer. Primeira tese do Ciro é o seguinte: o Brasil tem jeito dentro da ordem. Essa é a tese central do Ciro. Qual é a tese do Ciro? Não, nós podemos arrumar o Brasil. Dentro do quê? Dentro da atual ordem. Então, dentro do atual sistema político e dentro da atual integração dependente e subdesenvolvida do Brasil na economia mundial. É essa a tese central. Agora, então já divide com isso, o Ciro, com isso o Ciro, ele tenta evitar 2 problemas. A podridão do sistema político, em que ele apresenta lá no final uma ideia de reforma política muito superficial, que não toca nos problemas centrais, vou dizer por quê. E, segundo, ele não tem um diagnóstico da crise econômica brasileira, na enrascada que nós estamos metidos. Percebe? É um negócio, não é brincadeira. Então, eu diria que a ausência desse diagnóstico, inclusive, começa o livro com ele justificando a participação dele no Plano Real, que na linguagem do Ciro Gomes seria
onde se consolidou no Brasil o que ele chama um baronato. Eu diria, eu sei que ele fala do baronato num sentido de longa duração, das classes dominantes, mas o baronato, ou seja, o que ele mencionou 3 ou 4 vezes no livro, o rentismo se consolidou precisamente naqueles 3 meses, 4 meses que o Ciro Gomes foi ministro. Ô, Nildo, e nesse capítulo aí tem uma nota de rodapé em que ele explica por que ele, na qualidade de ministro da Fazenda, privatizou a Embraer? Não menciona isso, denuncia mais adiante a venda da Embraer agora, não é? Essa. Tinha que fazer o meia-culpa, explicar, né? Porque ali, não, é preciso que se fale, ali não foi apenas uma privatização, já foi uma desnacionalização, já que a maior parte do capital passou a pertencer a fundos estrangeiros. Exatamente, mas o que tem no Ciro? No Ciro não tem uma autocrítica do Plano Real. Agora veja aqui, eu não estou falando dessa autocrítica de caráter religioso, que alguns pedem, olha, você tem que fazer uma autocrítica pública. Não, autocrítica é, num livro como esse, fazer uma revisão crítica do Plano Real, que o Ciro coloca para justificar aquela brutal elevação das taxas de juros inéditas no Brasil, que chegou a 53%, quase 54%, para efeito de estabilização monetária, porque a inflação era de 2 dígitos ao mês e de 3 dígitos ao ano, era inflação de mais de 1.000, e era uma inflação que colocava a classe trabalhadora em pé de guerra contra a classe dominante. E a classe dominante fez o Plano Real. E o Plano Real foi administrado pelo jovem economista, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. E o Ciro, então, eu atribuo... Ele não é advogado, Nildo? Acho que ele é advogado. Ele gosta de falar que é professor de direito. Não, ele é advogado, desculpa o meu erro, você corrigiu bem. Mas eu atribuo ele ter sido conduzido naquela época pelos economistas da PUC do Rio, porque era um político com uma notória inexperiência na época, mas não agora, quando escreve o livro. Quando escreve o livro, passado tanto tempo, era obrigação do Ciro fazer uma revisão crítica do Plano Real, porque nós não chegamos aqui por causa do entreguismo do Fernando Henrique, por causa da pusilanimidade do Lula, por causa da covardia da Dilma, por causa do Temer, o liberal e corrupto, por causa desse governo. Nós chegamos aqui numa longa trama, em que o Plano Real, em 94, é estratégico e deu o poder na coesão burguesa para os banqueiros e começou o sistema da dívida pública interna e o rentismo, e esse rentismo, cujo epicentro é precisamente a dívida pública interna, que em junho de 94 era de 61, quase 62 bilhões, e que o Fernando Henrique deixou quase em 700, ele multiplicou por 10. O Lula multiplicou por 2, a Dilma multiplicou também, e está todo mundo multiplicando, e agora até o Paulo Guedes está multiplicando, fazendo um déficit gigantesco e turbinando a dívida. Mas então, tem gente aí na esquerda falando que não tem problema, que pode enquanto... Mas nós vamos tratar isso. Do seu partido, então, inclusive. Então, Rômulo, a primeira coisa que eu diria aqui é que o Ciro anuncia lá que o Brasil teve um modelo que foi mais ou menos de 30 a 1980, em que as taxas de crescimento médias eram elevadas, quase 7%, um pouquinho mais. E que depois disso as taxas viraram para 2,2%. Então ele diz, nós precisamos criar um novo modelo. Mas esse novo modelo não aparece ao longo do livro. Não tem um novo modelo no livro. Mas não só não tem um novo modelo para o futuro, tampouco tem uma crítica da estratégia colocada em prática com ele. Ele dá uma explicação em 2 parágrafos, as razões pelas quais ele queria um choque de oferta, segundo ele diz, que foi aquela brusca elevação das taxas de juros, segundo as quais ele diz, olha, tinha um problema, é que a capacidade ociosa era 100%, os números não comprovam isso, e que a taxa de desemprego, nós estávamos vivendo quase pleno emprego, os números também não comprovam isso. A taxa média de desemprego naquele ano, de 93, 94, era 12%, 13%, e a capacidade ociosa era 85%, e não havia ocupação plena. E, portanto, aquela elevação das taxas de juros não corresponde a essa lógica. Na prática, o Plano Real produziu uma espécie de dolarização temporária da economia, que fez com que, por outras razões também,
o câmbio sofresse aquela brutal valorização e que os economistas da PUC do Rio, que viraram banqueiros, depois múltiplos, O pessoal ficou rico. claro, ficaram todos ricos, eles, através das consultorias, mas da atividade bancária em si mesmo, eles conseguiram vamos chamar assim, dar um golpe no imperialismo, que criou uma moeda como o dólar para fazer a sua hegemonia no mundo, ou a hegemonia criou o dólar como a moeda-chave, como a moeda referência, e eles fizeram, num curto espaço de tempo, o real, num passe de mágica, com 2 modelinhos matemáticos, valer mais do que o real durante tanto tempo, né? O real, $1 comprava 0,82 de... Quer dizer, $1 comprava 0,82 de real. Quer dizer, é uma moeda super valorizada, com que fez que a burguesia viajasse por toda a Europa para tomar café à tarde e comprar alguma coisa em Miami e voltar correndo para cá no outro dia. Tinha dólares abundantes. E aí teve uma supervalorização do dólar, precisamente porque a taxa de juros foi para as alturas e criou um sistema de dívida que nós estamos presos até hoje. Então, o Ciro não só não tem um diagnóstico da nossa crise, como ele não tem um tratamento crítico da sua própria obra. Ele estava implicado diretamente nisso. E eu considero muito superficial que ele tenha dedicado menos de uma página a esse ponto, porque esse ponto é essencial. Hoje, o que ele chama de baronato, ou o que nós chamamos de um capitalismo dependente rentístico, teve um ponto de inflexão chave em 1994. Então, não tem ali algo fundamental. Eu preciso dizer, o Ciro não tem uma visão da economia mundial. E eu fiquei muito preocupado, você mencionou aí, queria retomar isso, que o livro tenha sido prefaciado por Roberto Mangabeira Unger. Tá de papel passado, né? Tá certo. Certo. Então, eu acho que tem um problema, e gravíssimo. Por quê? Porque o Mangabeira, ele é o que nós chamaríamos, lá nos Estados Unidos, um schooler, né? Mas é alguém que não tem uma visão sobre o Brasil. E o Ciro reproduz verdadeiras platitudes, bobagens, que diz Mangabeira Unger em 2 de seus livros. O que a esquerda deve propor, que foi publicado aqui pela Civilização Brasileira... Nildo, estou curioso. Ele repete aquela história de que o neopentecostal é importantíssimo para trazer uma ética protestante, o capitalismo brasileiro? Quer dizer, o Ciro faz uma filiação à Igreja Católica, ao Papa Francisco. É um namoro religioso muito perigoso que os políticos não devem fazer. E o Ciro, que começa com uma citação de Getúlio Vargas, deveria saber que Getúlio Vargas, naquela trilogia do Lira Neto, mostrou claramente que o Vargas, durante muito tempo, teve uma distância, chamemos assim, republicana, da igreja e da religião católica. E depois ajoelhou no milho e foi sua decadência. Um político não tem que ter compromisso religioso algum. Isso não dá, porque se você tem um compromisso com a Igreja Católica, daqui um pouco você não pode fazer a crítica daqueles que têm um compromisso com a Igreja Universal do Reino de Deus ou com as religiões afro. Isso é escolha individual. Um político tem que manter distância completa disso, sobretudo quando está tratando das questões de Estado. As questões religiosas são de índole individual, como tal devem ser respeitadas. Mas essa filiação à Igreja Católica é o Ciro tentando fazer de uma maneira muito superficial, com um tema que é perigosíssimo no Brasil, que é essa evangelização direitista, filiada a uma teologia da prosperidade, ou mesmo dentro da Igreja Católica. Deixa esse assunto para o Papa se atracar lá e resolver isso. Isso não é assunto nosso, não é assunto da seara pública, do debate público. Então... Mas, de repente, ele fez isso, Nildo, até para demarcar algum distanciamento com Mangabeira Unger, que veio com muita simpatia essa história de teologia da prosperidade. Mas ele pega as teses, não só o que a esquerda deve propor, mas com outro livro verdadeiramente horroroso do Mangabeira, que foi o último que eu comprei dele, nunca mais vou comprar nada, que chama-se Depois do Colonialismo Mental, repensar e reorganizar o Brasil. Ora, não virá dessa posição de um schooler que passa a vida lá em Harvard,
pensar o Brasil. Isso aí é bom para ele lá. Mas ninguém pode dar o seu livro para pensar, para propor uma alternativa, um projeto nacional, para Mangabeira Ung, que, francamente, já... eu teria que fazer uma crítica aqui, mas eu, como comprei tudo dele, li essas coisas, né? O que a esquerda deve propor. E depois do colonialismo mental, são livros horrorosos, livros que não compreendem o Brasil, a complexidade do Brasil, são platitudes de um schooler, que eu até entendo, até o Brizola tinha isso, tinha as suas amizades com o Mangabeira, mas ele dizia, não, isso aí, quem conduzia era o Brizola, era ele o personagem. Mas o Ciro vai pegar, o Ciro tem essas coisas de passei um tempo em Harvard, o professor Mangaba. Quando ele manda essa como carteirada, é lamentável. Eu já vi ele dando entrevista em rádio no interior do Nordeste, aí faz uma determinada pergunta. Não, esse tema até eu comento com muita tranquilidade, porque eu estudei isso em Harvard. Ai, não. Essas coisas são bobagens. Vamos para reproduzir aqui o próprio Mangaba, né? Esse colonialismo mental, que na verdade não é mental, o colonialismo nunca é mental. Né? Isso é um problema sério. O colonialismo tem tramas materiais, envolve a indústria cultural, a economia, a propriedade, o Estado, a política de educação, a ciência e tecnologia, a cultura. São amarras muito fortes. Então, não existe no Ciro um diagnóstico da crise brasileira e nem um tratamento crítico da experiência que ele foi, durante alguns meses, ministro de Itamar Franco, que criou o Plano Real e deixou para os tucanos da Avenida Paulista aquela herança cuja expressão mais acabada foi o Brasil ter, durante quase 30 anos, a taxa de juros mais elevada do mundo e criar aqui o que ele hoje se revolta como rentismo. Então, eu diria que essa é a primeira crítica que eu faço ao livro do Ciro. Não tem um diagnóstico da crise, do que está acontecendo no Brasil, não tem um diagnóstico do sistema político brasileiro, dessa crise. Ele acha que pode resolver com um sistema de voto distrital misto, etc., e não coloca nem questões que eu acho essenciais. Por exemplo, acabar aqui com o Senado. Nós haveremos de ter um parlamento, dentro da Revolução Brasileira, que será unicameral. Esse negócio de tu votar hoje por um cara e daqui a 8 anos se encontrar com ele, olha, isso é um cadeado histórico que a burguesia colocou aqui para impedir qualquer espasmo de rebelião dentro do parlamento. Isso é um cadeado, isso tem que ser... nem coisas tão elementares como o fim do bicameralismo nós temos. E claro que também a respeito das alternativas... Mas, Nildo, aí uma dúvida, porque ele vem do Nordeste, né? Essa história de distrital misto mostra que ele saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele não, pelo menos não tudo. Agora, uma pergunta, ele vem de um estado periférico no Brasil, vem do Ceará. Então, obviamente que ele entende, né, as disparidades e assimetrias da Federação Brasileira, é muito grande. Então, você que propõe unicameralismo, como é que você vai fazer para a Pauliceia desvairada não passar a tratorar o restante do Brasil? Bem, isso tem a ver com um bloco de forças, né, revolucionárias que vai se constituir no curso do processo. É natural, em larga medida, que uma representação parlamentar exista com um voto, uma cabeça, se nós dissemos que nem nos Estados Unidos funciona isso, né? Que nos Estados Unidos, se fosse um voto, uma cabeça, o presidente dos Estados Unidos seria Hillary Clinton e não Trump, é muito claro. Mas nem isso tem lá dentro dos Estados Unidos, né? Mas nós teríamos que ver um sistema que vai sair do processo. Eu não adianto nada nessa direção, porque nas grandes decisões políticas, quando o povo se levanta como realidade histórica, um estado periférico como o Ceará ou como Santa Catarina ganha outra envergadura. E é claro que lá em São Paulo não vai ser isso. Nós vamos ter que ver a classe trabalhadora em São Paulo. Ela será protagonista. E a classe trabalhadora não tem muito apreço pelo parlamento. Ela inventará formas particulares de exercer o poder. Nesse aspecto, o que o Lenin chamava a forma russa de exercício do que ele chamava ditadura do proletariado eram os sovietes, que nasceram muito tempo antes de 17, mas só se configuraram na plenitude lá. Nós vamos ter que ver essa forma. Essa forma brasileira não pode ser idealizada, mas ela pode ser prevista que nós vamos ter que superar essa democracia representativa, tal como a experiência bolivariana. Diga-se de passagem, o Ciro toma uma distância do bolivarianismo
que ela soa um certo direitismo, embora recorde o capítulo 1 da Constituição, coisa que eu tenho feito de maneira reiterada, desde que uma revista tão séria como a revista Veja me entrevistou uma vez, me acusando o Instituto, o IELA, de bolivariano. E aí eu li para ela, há 6, 7 anos atrás, o primeiro capítulo da Constituição, ela ficou pasma, porque ali a Constituição, no seu parágrafo 1, diz que precisamente a política externa brasileira estará orientada para a criação de uma comunidade latino-americana e caribenha de nações. Isso é uma concepção bolivariana? Inclusive, o atualmente ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e presidente do TSE, ele que foi meu professor de Direito Constitucional na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele pegava esse exemplo, Nildo, como um exemplo de norma programática da Constituição. Aí ele dava o exemplo, qual é a eficácia de uma norma programática? Estabelece um objetivo futuro. Ele fala, bom, ela não tem vamos falar assim, você não pode cobrar no presente, né? Não, cadê? Pra já. Não, é uma coisa que, assim, é uma meta nossa. Mas ele dizia, por exemplo, que você não pode, se é uma meta programática da República Federativa do Brasil, você não pode ter regresso. Então ele dizia, por exemplo, não sei se ele mantém, agora que ele está nas instituições, se ele mantém o que ele dizia em sala de sala. Ele falou, você não pode, por exemplo, fazer com que o Brasil saia do Mercosul, saia da CELAC, etc e tal, porque você só pode ir para frente, para trás não pode. Não sei se hoje em dia ele repetiria isso não, Nilorix. Porque a regressão intelectual e política é muito patente, né? Então, veja, claro, então nós temos que pensar, e aí no terreno das relações internacionais, o Ciro Gomes evita, embora escreva sobre o imperialismo muito de maneira superficial, o Ciro Gomes evita um tratamento que é central no desenho de uma política externa da posição imperialista dos Estados Unidos, seja com o Partido Republicano, seja com o Partido Democrata. Foi na gestão de um democrata, Barack Obama, que a presidente Dilma teve seu e-mail violado e os segredos da Petrobras roubados. Então, veja, isso nós temos que ter clareza, não podemos tratar o imperialismo, essa categoria tão cara para todos nós, o marxismo, mas tão importante para a sorte da Revolução Brasileira, com a superficialidade que o Ciro Gomes tratou. O imperialismo é um problema gravíssimo. Nildo, e o imperialismo aqui, nosso, sim, eu vou pedir licença só estadunidense. Eu vou pedir só licença para registrar aqui um pedido que é o seguinte, né? Se chegar esse programa, essas críticas ao próprio Ciro Gomes, eu queria reiterar o pedido para que ele revelasse publicamente quem que falou para ele que a fonte do Glenn Greenwald no Vaza Jato era a inteligência russa. Ele falou diversas vezes publicamente que tinha sido a inteligência russa, os russos, coisa e tal. De uma forma, eu considerei leviana, né? E que se revelou mais tarde totalmente equivocada. Ele era o terceiro colocado na disputa presidencial, aventando uma hipótese de interferência estrangeira na dinâmica da política interna brasileira. Achei leviano e irresponsável e, no final, errado. Inclusive, a gente alertava que não fazia nenhum sentido essa história. Então, eu queria saber, por exemplo, se quem falou para ele, para dar tanta segurança, porque afinal foram os russos e tal, se quem falou para ele foi quem assina o prefácio do livro dele, foi o Mangabeira Unger, quem deu essa dica errada ao Ciro Gomes, Nildorix. Deu essa e deu outras, né? Que está muito claro no livro do Ciro, uma influência. Veja, aí tem uma coisa que os trabalhistas que estão lá no PDT, os que ainda têm apreço por essa tradição, o Ciro não recolhe a experiência do trabalhismo brasileiro. Ao contrário, é uma ruptura com o trabalhismo brasileiro. Com o trabalhismo que ele chama de Getúlio, ou Jango, ou Alberto Pasqualini, ou Leonel Brizola, tem uma ruptura completa. Esses grandes nomes da história do trabalhismo, que não é minha, ou um nome que ele cita, como Teotônio dos Santos, que foi meu primeiro chefe. Quando eu formei e trabalhei com o Teotônio, pude gozar da amizade do Teotônio, do apreço, embora com grandes divergências no final da vida, o visitei um mês antes do seu falecimento lá no Rio de Janeiro, foi um grande amigo, uma pessoa com quem eu tive grande admiração, nós tivemos participando na América Latina inteira de seminários, o Ciro ignora olimpicamente todos esses autores para ficar com Mangaba, quer dizer, não dá. É uma ruptura, é um desrespeito total pela tradição trabalhista de Alberto Pasqualini, que ele diz que se filia, não tem nenhum
um aroma de Alberto Pasqualini, não tem nenhum aroma de Leonel Brizola, não tem nenhum aroma de Teotônio dos Santos no livro do Ciro. É Mangaba. Vou dar um exemplo mais gritante, Ron, porque nessa relação do imperialismo, que está diluída ali, e é óbvio que pode ser a posição do Ciro, mas é óbvio que tem a posição do Mangaba, é que não tem uma economia política ali que trate o tema da dependência e subdesenvolvimento, que é o que o nosso país é. O Ciro se define, ele mesmo diz, como um social-democrata, e vai buscar algumas experiências europeias do norte da Europa para dizer, olha, esse é o meu modelo. Mas isso é como se nós disséssemos, olha, eu queria a Suíça para a África. Só que não dá. O problema é que a África existe porque a Suíça existe. Quer dizer, a Noruega existe porque existe o Oriente Médio. Uma coisa, está vinculado tudo no mercado mundial. Então, veja, na ausência, o Ciro vai propor o seguinte, e eu quero colocar, você veja como é nefasta a influência do Mangaba no Ciro. O Ciro vai dizer, ao tratar das classes, ele diz o seguinte, olha, nós vamos ter que dar aqui com o proletariado, com os trabalhadores, um conjunto de direitos, restituição de direitos. Então, ele sai da discussão da classe social, eu não peço que ele seja marxista, mas existem liberais que tratam as classes sociais. A burguesia, pegue Schumpeter. Schumpeter tem um livro inteiro sobre o imperialismo. Schumpeter trata as classes sociais. Ele não é um marxismo. E eu daria tantos outros, né? Galbraith, nos Estados Unidos, para dar um exemplo mais recente, também trata as classes sociais. As classes sociais não são uma invenção de Marx, elas são uma invenção de toda a economia política, é uma tradição da economia política que pega Adam Smith, Davi Ricardo, como John Stuart Mill. Não é uma invenção. Então, tu tem que tratar as classes sociais. E o Ciro diz o seguinte, nós vamos ter que ter uma nova burguesia. Olha só, como é superficial esse tratamento com um político que teve 13 milhões de votos. Ele diz, não, vamos precisar ter uma nova burguesia. De onde nasce essa nova burguesia? O recado que ele adota aqui são as conferências de Mangabeira Unger, lá nos Estados Unidos, que vocês podem ler aí, mas vocês podem ler aqui, à esquerda. Aqui a esquerda deve propor, ou outro que está ali mais longe, eu não vou pegar agora, que é o Depois do Colonialismo Mental, os livros do Mangabeira. O Mangabeira querendo dizer para nós aqui na América Latina, from United States, from Harvard, o que é ser de esquerda. E o Ciro entra nessa. E ele diz o seguinte, banalidades completas, importadas acriticamente dos livros do Mangabeira. Ele vai buscar, olha, de onde nasceria essa nova burguesia? O Ciro diz, nós temos que fazer uma nova burguesia. Quase como quem diz, não, dizendo, essa burguesia que está aí não dá. De onde nasce a nova burguesia? Nasce daquele trabalho bem sucedido de novos estudantes inovadores e emergentes empreendedores. Eu anotei tudo, assim, é um caderno de anotações. Veja, mas é porque o Mangabeira gosta muito dessa história de empreendedores, Onildo. Ele acha que isso é a solução mesmo. Sim, está preso nisso. Novos pequenos negócios e novos empreendedores bem-sucedidos. E o que ele vai tratar aí? Também a classe média, que, segundo ele, vai ter que ser realinhada porque está entendendo que foi enganada. Por quem? Pela direita. Então, veja, não dá para tratar o tema do imperialismo de maneira superficial, da burguesia brasileira, que, segundo ele, o Mangabeira, inclusive, depois da mentalidade colonial, ele diz o seguinte, o centro dessa estratégia de novos empreendedores e estudantes inovadores, uma vinculação da empresa, Estado e universidade, seria o Nordeste. Veja, é um oportunismo de Mangabeira, assim, que não pode passar entre nós como se fosse um novo profeta. Nildo, o Ciro adota isso. Eu preciso fazer um registro ao vivo, rapidinho. Olha só, que é o seguinte, olha, apesar de toda essa sabotagem algorítmica, a gente, nesse momento, estamos batendo, você falava aí de político atrás de view, ó, estamos aí com cerca de 270 no Facebook. Facebook é uma métrica esquisita. Mas olha só, eis que Paul Pepper, DJ Paul Pepper tá ao vivo, tá perdendo na audiência, e lá o 171 também, que, né, diz, tem 1 milhão de seguidores da página.
perdendo na audiência para a crítica de Nildo Urix, a pretensa solução proposta por Ciro Gomes para a crise brasileira. Inclusive, Nildo, eu quero que você vá pensando, a minha pergunta final é o seguinte: eu tenho informação, conheço várias pessoas, interlocutores do Ciro Gomes, de antigos, pessoas que conhecem ele de décadas, e falam o seguinte, olha, inclusive uma pessoa que não é cirista, tal, não estou falando aqui de pessoas, por exemplo, o professor Luiz Moreirão, estou falando de um amigo meu, inclusive é economista, né, um gênio, uma pessoa muito inteligente, falou o seguinte, olha, conheceu o Ciro Gomes, ainda nos anos 90, falou, olha, é a pessoa mais persuasiva que eu vi na vida, muito articulado, muito inteligente. Então, pergunto, no final, vou querer saber isso, Nildo, se esses equívocos que você está identificando, no mínimo equívoco, né, na análise dele, se realmente ele acredita no que ele está escrevendo. Uma coisa é que ele escreve, outra coisa é que ele de fato acredita. Uma coisa é que ele quer vender, outra coisa é a crença dele. Então, quando ele escreve, né, como você está colocando aí, a extração que a gente pode trazer de que não haveria, né, de que haveria solução com o pacto político interno e o Brasil subordinado ao imperialismo dos Estados Unidos em crise nesse momento, eu pergunto se isso é o que ele está falando, porque está pleiteando, disputando com o PT jurídico, a direita do PT, o cargo desgraçado, a posição desgraçada de MDB da nova ditadura, ou se de fato ele acredita nisso, né? Então aí eu vou ter que reconsiderar essa avaliação que me falaram, né, várias pessoas de vários matizes diferentes, que ele é uma pessoa capacitadíssima, muito inteligente e persuasiva. Bem, eu vou tomar essa premissa como verdadeira, fazendo um reparo que as pessoas, quando se encontram com políticos, e especialmente com políticos com os quais têm algum apreço, alguma admiração, passam a magnificá-lo. Isso seria um comportamento comum, né? Mas eu não discuto que o Ciro Gomes seja um político articulado, com capacidade de reflexão, com domínio das finanças públicas. Ele é um sujeito que, junto com Mauro Benevides, formulam muito melhor do que o petismo qualquer debate sobre políticas públicas. Mas o problema brasileiro não reside em ter um controle sobre as políticas públicas, ter o domínio das políticas públicas, inclusive ter experiência que ele efetivamente tem de manejo da política pública. E é por isso mesmo, porque ele tem essa experiência, e que eu reconheço nele esses atributos que você coloca aí, é que o livro ficou aquém, não toca nas questões centrais. E é por isso que, nessa hora, eu não quero saber do discurso do Ciro Gomes, no palanque, etc. Não porque isso não seja importante, é porque na hora do livro é a hora da reflexão fria, é a hora da que a gente dizer, bom, o que o Ciro Gomes efetivamente tem para dizer? E como esse é o quarto livro dele, se eu não estou equivocado, então eu tenho que levar a sério. E convoco que os militantes do PDT, aqueles que seguem Ciro Gomes, o façam. Levem a sério, tal como eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Bom, é um personagem importante da vida política brasileira, eu quero, como membro da Revolução Brasileira, exercer a crítica, porque nós não podemos ficar nessa indigência que está aqui. E quero dizer àqueles que torcem o nariz, inclusive, eu respeito o Ciro Gomes porque eu estou fazendo a crítica ao Ciro Gomes. É verdade. Porque se o Ciro Gomes fosse desprezível, como eu acho que o Mangabeira Unger é, um acadêmicozinho de quinta categoria, que não pode ser levado a sério no Brasil, e o Ciro Gomes leva a sério, entendeu? Eu não vou me ocupar dele, eu vou me ocupar daquilo que tem alguma relevância social. Aquilo que tem alguma relevância. Então, o meu respeito ao Ciro, não estou... Ao contrário, tem gente, olha que falta de respeito. É exatamente o oposto. O meu respeito está dado porque eu gastei meu tempo, minha energia, com ler o livro, e que terminei de ler ontem, inclusive na madrugada, está tudo fresquinho aqui na cabeça. Quer dizer, já comecei a ler no domingo e fui trabalhando, e ontem terminei, era 2h quando eu terminei de ler o livro, com cuidado, revisando ponto por ponto, fazendo análise, conferindo os dados. Isso é o respeito às ideias. Essa é a coisa. Agora, não me peço para ser compadre de Ciro Gomes ou de qualquer um político brasileiro, porque essa miséria eu já vivi com o petismo, com o Lula, com o Haddad, com toda essa gente aí. Então, não me venham com essa conversa mole. Eu posso ter um debate, naturalmente, que um debate de ideias é um debate que você respeita o adversário. E eu escolho aqueles que eu considero relevantes. Então, eu peguei o livro do Ciro para dizer, olha, aqui tem problemas seríssimos, mas muito sérios, né? Então, quando ele fica postulando uma nova burguesia,
não tem uma política para o proletariado, a não ser a inclusão nos direitos, e pensa que nós temos que atender a classe média sem tocar em questões tão fundamentais, como, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Um exemplo que ele está, eu diria aqui, costeando o alambrado. Está costeando o alambrado, que é o tema da dívida pública. Quero dizer aqui, o Ciro diz, olha, nós precisamos fazer a auditoria da dívida, cumprir a Constituição. Porém, ele começa o parágrafo não falando da auditoria, ele começa dizendo o seguinte, nós vamos respeitar de maneira absoluta os contratos. Agora, nós vamos fazer a auditoria da dívida. Agora, veja, a auditoria da dívida está confinada na ideia de uma transparência. E ele dá um exemplo que, inclusive, me lembra muito aquelas bobagens que o Lula dizia, aquelas coisas que reforçam o senso comum, em lugar de resgatar a consciência ingênua do seu cativeiro, que é a ideia de dizer, olha, quando você vai num bar, você pega a conta, não é que você não vai pagar a conta, é que você quer checar se está tudo ali, porque você sabe que tem muito comerciante que te rouba. Tal como você vai no supermercado... Principalmente em bar, que a pessoa já tomou um gorozinho, né? Aliás, às vezes nenhum goró, todos os gorós. Então, quando você vai no supermercado e pega um recipiente de margarina qualquer, e está escrito ali 500 gramas, e na verdade, se você for pesar, está 450. É isso que está acontecendo aí de maneira generalizada. Então, veja, não dá para dar essas metáforas, percebe? Mas ele coloca lá, nós vamos fazer auditoria da dívida, mas não trata o problema na sua concretude. Não, veja, na hierarquia dos temas, ele destinou várias páginas para outros temas, mas a auditoria da dívida está colocada em 2 parágrafozinhos. Não dá. Agora, mais grave, não tem o problema da propriedade da terra e do latifúndio. O Ciro aposta no latifúndio brasileiro e aposta na mineração brasileira. Portanto, aposta, Rômulo, num dos pilares do subdesenvolvimento da dependência. Não adianta ele dizer que a agricultura brasileira é de high-tech, porque é isso que a Globo está dizendo. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, é um bordão que, à sua maneira, o Ciro adota completamente. E nós vamos ter que meter na mão na propriedade da terra. Ele faz uma diferenciação entre o latifúndio e a pequena propriedade. Mas é muito pouco, é nada. Nós vamos ter que dizer, não dá, ele não... Eu sei... Mas qual é a consequência prática dessa distinção entre latifúndio e pequena propriedade, Nilson? Não, é que nós não vamos poder fazer uma agricultura de exportação, porque a agricultura de exportação está metido num conceito que isso aqui é uma economia exportadora. E uma economia exportadora significa, concretamente, que não tem mercado interno. Outra coisa... Não, eu concordo. Eu não pergunto para você, não. Eu concordo com a sua visão. Estou falando para o Ciro Gomes. Quando ele anota essa distinção, você falava que ele não rechaça a estrutura do latifúndio? Nenhuma. É visto só a partir, digamos assim, da política de crédito do Estado. Okay. Como é que o crédito vai tocar no grande latifúndio exportador e como é que vai tocar na pequena propriedade, que ele sabe que põe a comida 73, 74, dependendo das condições, às vezes até mais, um pouquinho menos, de tudo que o brasileiro come, vem da agricultura familiar, vem da pequena propriedade. Não? A agricultura de exportação é terminal, porto e China, ou Europa. É isso. Agora, nós não vamos poder hipotecar nossa terra, e aquilo que ele chama de matopiba, que abre os olhos dele, brilha quando ele fala de matopiba, aquilo é a reprodução do subdesenvolvimento da dependência. Então, não há um questionamento sobre isso. Questionamento sério, porque isso significa discutir um novo modelo. O modelo de 30 a 80 é um modelo que estava sob condução da burguesia industrial. E de 80 para cá, e sobretudo de 94 para cá, é que está sob condução das altas finanças. Então, para quem está propondo um novo modelo, o conjunto de reformas que ele quer atualizar na parte final do livro e a reflexão que ele faz sobre a esquerda é absolutamente insuficiente. Fica aquém, eu quero registrar aqui, veja, eu quero registrar aqui para aqueles que seguem o Ciro Gomes. Eu não estou pedindo que ele adote a posição da teoria marxista da dependência da Revolução Brasileira. Eu estou fazendo a crítica a ele. Mas ele não pode ficar aquém da tradição do próprio PDT e do trabalhismo, da obra de Alberto Pasqualini, de Leonel Brizola, de Teotônio dos Santos, de Abdias Nascimento. Ele não pode ficar aquém. Ele não pode ficar ouvindo Mangabeira Unger, um intelectual a serviço dos Estados Unidos, aqui,
a meu juízo, a minha posição, e ignorando a própria tradição trabalhista que ele tem dentro do PDT. Então, o Ciro Gomes está com esse livro também, reconfigurando o PDT para um partido completamente da ordem, não só submetido ao cretinismo parlamentar, à política pública, à ideia de que tem saída dentro do sistema, mas, sobretudo, negando algo muito fundamental, que para nós, da Revolução Brasileira, e para a luta do socialismo no Brasil, é fundamental. As ideias que nós temos aqui, não porque são nossas, mas porque são melhores. Não é porque eu prefiro o Rui Mauro Marini em relação ao Mangabeira, não é porque o Mangabeira fala português com sotaque estadunidense, mas porque o Rui Mauro Marini é infinitamente melhor. O problema é o sotaque mental, o sotaque intelectual é pior que o sotaque discursivo. O Teotônio, a Vânia Bambirra e um conjunto de intelectuais são muito melhores. Eu não vou ler Angela Davis e vou dizer, embora tenha lido coisas dela, porque é melhor ler o Abdias e os textos dos grandes, do Edson Carneiro e do Arthur Ramos e de tantos outros que escreveram sobre, e o Clóvis Moura e todos esses intelectuais que produzem aqui um tema sobre a questão racial no Brasil que nada tem a ver com corpos negros importam, com essa importação vil e barata que é from United States. Não tem a ver com a nossa cultura, não vai tocar na maioria do nosso povo. Então, essa tradição, na hora da teoria, Ramos, ela conta. E, nesse sentido, então, o livro inteiro, quando chega, principalmente, né, para pensar as chamadas alternativas, veja, tem um buraco no livro, né? Tem um buraco imperdoável no livro. Não tem um tratamento crítico da experiência petucana e do petismo em particular. Não pode. O Ciro, se quer apresentar-se como uma alternativa, não pode escrever 3 ou 4 páginas sobre o petismo, ou 7 ou 8 páginas. O petismo tem que ser tratado com riqueza de detalhes. Não pode ser uma parte de reprovação moral sem entrar naquilo que ele chamava nova matriz econômica. Por que o Ciro não faz uma crítica chamada nova matriz econômica? Não basta dizer a Dilma foi um desastre. É preciso dizer por que a gestão de Palocci, por que a gestão de Guido Mantega era, do ponto de vista da economia política, um desastre para o país. Assim como foi Fernando Henrique Cardoso. Então, quando se trata do petismo, nós temos que fazer uma crítica ali. O Ciro resgata, veja, não é por acaso, ele resgata a ideia dos programas sociais do petismo, que eu digo que é uma caridade católica. E é por isso que ele está fechado com o Papa Francisco, a Igreja Católica, essa aproximação. E eu estou vendo que ele tem essa aproximação com o catolicismo, então ele anistia com o petismo, renunciando a uma análise crítica, porque ele quer pegar o cristão novo, ele quer pegar essa mentalidade católica, assim como o Bolsonaro pega a mentalidade evangélica. Mas essa não pode ser uma boa saída para nós. Nós temos que ter um tratamento do petismo, porque o petismo ficou no poder 13 anos. Então, quando dedicar um capítulo ao petismo, tem que dizer quais são as divergências profundas no terreno da política externa, no terreno da economia política, que é o núcleo fundamental, e no manejo do sistema político. Não basta o Ciro, com razão, ter dito para o Lula que Eduardo Cunha era um contumaz ladrão. Não basta. E isso é uma reprovação de ordem moral, e nisso o Ciro tem razão, mas é muito pouco para arrumar a República. A República não tem mais conserto dentro da ordem. Esse é o nosso diagnóstico. Veja que, então, o Ciro destina algumas páginas para o petismo, que é muito pouco. E, finalmente, na questão de ele apresenta, para mim, um espanto, né? Uma nova agenda de reformas, e que envolve, por exemplo, uma nova reforma da Previdência, uma reforma do sistema de segurança, uma reforma tributária. Nenhuma dessas toca nos pontos essenciais que nós estamos colocando aqui. Ô, Nildo, só sobre o ponto anterior que você falava aí da crítica do Ciro Gomes ao PT, ou ausência, ou limitação... Ausência, eu diria. Na sua visão... Desculpe, Rômulo, para ser muito fiel, uma crítica mitigada, de baixo perfil, muito superficial. Não a crítica que nós temos que fazer ao petismo.
Porque nesse caso aí eu acho que ele está naquela de não queimar as caravelas, né? Ele obviamente sonha em ter boa parte do PT, sobretudo o PT do Nordeste, no projeto eleitoral dele para o próximo ciclo. Mas justamente, né, o que eu várias vezes o Ciro Gomes critica e usa aquele termo cunhado pela direita de lulopetismo e tal, né? Ele, o Gustavo Castanhon, então de uma forma mais virulenta ainda, parece que o Gustavo Castanhon tem uma obsessão com o Lula, uma coisa assim tem que ser resolvida. Mas eu pergunto o seguinte, eu me incomodo o seguinte, obviamente nós temos críticas temos questões que a gente concorda, e, inclusive somos gratos, mas também temos críticas que não passamos na cabeça na figura do Lula, né, enquanto pessoa, ente político, e do seu entorno, e a ala popular sindical do partido. Agora, me incomoda que o Ciro Gomes sempre elogia as figuras do PT sem voto e do petismo jurídico. Aí ele sempre enche a bola de um Cardoso, enche a bola de um Haddad, inclusive, né? Enche a bola do Tarso Genro e tal, e detona o pessoal que tem voto, o pessoal que justamente representa o setor popular e sindical. E isso ele identifica como roubalheira, corrupção e tal, quando ele ataca. Eu acho que é problemático aí essa caracterização dele, por tudo que a gente vem investigando aqui, que esse pessoal... Ele diz que são os corretos, os probos no PT, muitos deles estão acertados com o outro lado e foram fundamentais para a gente chegar até aqui em Odorix. Mas eu acho que tem uma lógica pelo seguinte, porque o Ciro não vê saída contra a ordem, ele só vê saída dentro da ordem. Como ele vê saída dentro da ordem, ele tem que buscar esses aparelhos, quer dizer, eu vi uma entrevista que meu amigo Cid Benjamin e outros lá no Rio fizeram com o Tarso Genro, para dar um exemplo, por exemplo, só para dar um exemplo, hein? Tarso Genro, é de uma ingenuidade republicana que chega a quase ao borde da irresponsabilidade. Essa gente não tem uma crítica ao Brasil. Uma das características, Rômulo, por isso que eu me ocupei do livro do Ciro como um protótipo, que o Lula tem um desprezo olímpico pela teoria. O Lula oculta o desprezo pela teoria chantageando com aquilo que a direita fica chamando o Lula, que não é universitário, que é burro, que é sindicalista, que é trabalhador, que é puro, não só preconceito, como a ideia de que supostamente a burguesia culta. A burguesia brasileira é abjeta do ponto de vista da estética, da política, dos gostos, é um horror. Ela gosta de Miami. Essa burguesia é uma horrorosa, não serve para nada. Então, o Lula pega isso como um artifício da política, mas o Lula tem desprezo pela teoria. Então, eu já conheço isso dentro do partido. Aliás, o Partido dos Trabalhadores inteiro tem desprezo pela teoria. Não adianta, e o maior desprezo pela teoria vem do fato, sabe do quê? Que o partido vai lá, como o PDT e todos esses partidos que estão aí, eles vão, e mesmo o meu PSOL, coloco claramente, eles vão buscar na universidade acadêmicos, mas eles mesmos não desenvolvem teoria. E os nossos políticos têm que ter apreço pela teoria, porque é ela que nos permite ver criticamente o problema do controle da Amazônia, o problema do raquitismo científico e tecnológico, o problema da dominação cultural, o problema da dependência do subdesenvolvimento, o problema da desigualdade regional, o problema da desigualdade de classe. Isso não é uma coisa de ideologia que vem assim, instruída pela moral. Eu sou contra a exploração, a miséria e a violência. Isso até... Os burgueses também são contra, mas eles são muito mais apegados nesse mundo. E esse mundo tem regras. Nós temos que conhecer essas regras. Então, veja, o Ciro, aí nesse aspecto, Romo, ele supõe que tem uma alternativa dentro da República e fica buscando interlocutores para pegar uma base petista, tal como o namoro dele com a Igreja Católica. Eu não duvido da fé religiosa dele, não tenho razão para fazer isso, digo que é completamente inadequada. Para pensar uma alternativa no Brasil, para pensar um projeto nacional, nós vamos ter que deixar muito claramente estabelecida essa separação radical entre a Igreja e o Estado. Essa que nós vemos em outros países latino-americanos. Bom, ou nós fazemos isso, ou nós vamos ter que suportar esses bispos impostores que estão aí da Igreja durante mais um milênio. Esse é o nosso drama. Por que eu reclamo isso? Porque não é porque eu sou ateu. Eu reclamo isso porque esse é um assunto da política de primeira ordem, porque eu não me divido do povo, em relação ao povo brasileiro, em quem acredita em Deus e em quem não acredita. Eu não me interesso por isso. Isso não pode ser um motivo de divisão do povo brasileiro, entendeu? Como a questão racial não pode ser um tema que divide o povo brasileiro.
é o povo brasileiro, a classe trabalhadora que vai fazer uma revolução social. Então, quando eu observo essas conversas do Ciro, são vulgaridades que não podem conter num livro que está propondo um projeto nacional. E eu queria, então, mencionar nisso, Romulo, nessa parte final do nosso comentário, que tem um rebaixamento no livro do Ciro em relação à tradição trabalhista no Brasil, aos nomes que ele não respeita, que ele não resgata. Coloca aqui dois, entre Teotônio dos Santos, que foi o primeiro candidato do PDT, lá em Minas Gerais, em 1982, ainda durante a ditadura, e esse Schuller from Harvard, que é Mangabeira Unger, que não tem uma ideia para nos dar. Nada. É vergonhoso isso. Então, há uma ruptura do Ciro aí. Segundo, o Ciro não está diferenciando aquilo que ele diz daquilo que ele escreve, no sentido que, quando escreve um livro, eu quero uma reflexão mais sólida. Eu não estou... Quer dizer, o livro e uma reflexão dessa impede que eu tire do calor do debate. Então, eu peguei o livro do Ciro com imenso apreço, imenso cuidado, como eu pego as grandes obras. E peguei com igual curiosidade intelectual e interesse político. E fui ver que é um livro que ficou completamente, menos ainda, para discutir um projeto de nação. E aí não tem uma valoração crítica sobre a importância do nacionalismo revolucionário para a transformação do Brasil, se quiser botar nos termos do Ciro. Tem um buraco, simplesmente não tem nada ali sobre o que é o nacionalismo, a força do nacionalismo, exceto essas platitudes, né, a cultura nacional, mas muito pueril, muito solto, sem uma reflexão, sem uma amarração. Por que ele não faz isso? Ele não faz isso porque isso implicaria num tremendo compromisso com a classe trabalhadora e uma divergência estratégica com a burguesia brasileira, porque a burguesia brasileira não é nacionalista. Percebe? Nem o setor agrário, nem o setor bancário, nem o setor... Nildo, mas olha só, não é só o Ciro Gomes que vê essa como objetivo de longo prazo, esse enquadramento político institucional e o posicionamento brasileiro na questão geopolítica, no sentido da não ruptura, até mesmo pessoas comunistas, como você. O pessoal do PCdoB também tem muita convergência com essa visão, aí, inclusive na convivência, para não dizer cooperação, com o latifúndio exportador, né? Inclusive, eu acho que teve uma live recente em que o Ciro Gomes debateu com o Aldo Rebelo, não está mais no PCdoB, mas é uma pessoa identificada com esses ideais aí de proximidade de um partido, pelo menos nominalmente, revolucionário, marxista, com o latifúndio, essa ordem, Nildorix. Olha, eu tenho... Sobre esse propósito, eu estou de acordo com você, tem duas coisas aí. Para um conjunto de economistas e sociólogos, etc., há uma resposta burguesa para a questão agrária no Brasil. Tem uma solução capitalista para a questão agrária diferente do clima de pré-64. É verdade, mas qual é essa solução? É a agricultura exportadora, é a agricultura do latifúndio, é a agricultura do veneno, é a agricultura em que a dependência científica e tecnológica está colocada ali até o último grão de soja que sai do Brasil. Então, há uma resposta capitalista, sim. O que significa dizer isso? Que uma organização como o MST, por exemplo, que teve um papel relevante nos anos 80, ele caducou, não no sentido que não tem um drama, assassinatos no campo, o problema da pequena propriedade, o problema da produção de alimentos, tudo isso está colocado aí. Não tem resposta no Ciro Gomes para isso, como não tem resposta nesses defensores do latifúndio como um exemplo de modernização capitalista exitosa. Bom, mas isso está colocado num contexto que é o contexto da dependência do subdesenvolvimento. E por que nós somos ultradependentes e subdesenvolvidos? Exatamente por causa daquele êxito capitalista. Então, se a pequena propriedade não tem mais a capacidade de regenerar o país, o latifúndio segue sendo um problema gravíssimo, do ponto de vista da produção, do ponto de vista social, do ponto de vista da classe social e da burguesia. Porque esse pessoal quer transformar o Brasil num fazendão, pré-30, já está aí, está colocado. Então, essa ideia de que tem ganhos de produtividade e com isso está resolvido o problema agrário é uma simplificação economicista que merece a crítica. Eu acompanho esse tema porque os rangelianos, de Inácio Rangel, têm essa inclinação.
E eu os conheço aqui na universidade, e como conheço a obra de Rangel, como conheci Rangel e debati com ele nos anos 80 aqui na Federal de Santa Catarina, pelo menos 2 vezes, eu acompanho isso. E depois que o César Benjamin, inclusive lá no Rio, publicou os 2 tomos, fez um serviço publicando a obra do Rangel, eu valorizo muito esse debate. Então, acho que essa questão que você coloca aí, Rom, ela é importante por isso, né? Porque tem que ter uma discussão sobre a questão agrária. Não pode ser Matopiba a saída, não pode ser o latifúndio, não é que não pode, não é. Isso significa a reprodução da dependência do subdesenvolvimento e a escravização do Brasil. Em última instância, o bordão da Globo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Essa é a questão. Você tinha mencionado uma outra questão que eu queria tocar, Ramos, nessa tua última observação, que me foge agora, mas eu acho que tem aí, quer dizer, essa superficialidade no diagnóstico e eu digo que é um livro apressado, é um livro feito às pressas. Recolhe, como ele mesmo diz, a experiência de 10 anos discutindo no Brasil, mas precisa ser temperado com uma reflexão mais funda dele, dos seus assessores, de um grupo de intelectuais que ele pode reunir, e ficou, então, com um livro que não toca nessa tradição do nacionalismo revolucionário que eu remeti. E está peleado, inclusive, com a tradição do trabalhismo no PDT. Muito. O Ciro está fazendo uma reconfiguração drástica do PDT, drástica, assim como William Clinton fez do ideário do New Deal dentro do Partido Democrata, lá nos Estados Unidos. O Ciro está fazendo uma redefinição programática do PDT, mandando para a lata do lixo toda a tradição crítica do PDT, que é residual agora, e fazendo uma composição com Mangabeira e com Harvard. Ora, isso é verdadeiramente uma regressão intelectual. Então, veja o que eu quero colocar aqui como uma conclusão desse livro. Estamos diante de uma regressão intelectual grave dentro do PDT. Gravíssima, porque é a renúncia de uma tradição crítica do trabalhismo, que o Ciro, em outras oportunidades, mencionou que ele é afiliado à tradição de Alberto Pasqualini, etc. O livro começa com Getúlio Vargas, não tem nada de Brizola, não tem nada de Teotônio dos Santos, não tem nada de Abdias Nascimento, não tem a tradição crítica do PDT. Não tem nada de Vânia Bambirra, que foi assessora da bancada parlamentar, a grande Vânia Bambirra. Então, tudo isso, o Ciro está fazendo uma ruptura completa e inscrevendo o PDT nessa linha de Mangabeira Unger. Quer dizer, isso é uma regressão intelectual gravíssima. E o Ciro passou aí 10 anos, ele disse que a experiência dele, o livro é uma sistematização de 10 anos de debate pelo Brasil, não tenha dúvida que ele fez isso, né? E está aí na disputa, como você mesmo mencionou, 3 vezes candidato a presidente da República, já está na campanha, né? Eu estou falando aqui de um candidato, percebe? Eu não vou me ocupar da candidatura de Amoedo ou de, sei lá quem é o tucano que vem aí, ou de Haddad. Isso aí não tem a menor importância, porque eu já sei o que o Haddad vai dizer. Vai requentar o INSPER lá. Então, não, falta economia política, falta um debate sobre a crise atual, falta um tratamento crítico dele como ministro, falta uma interpretação do Brasil e está limitado a temas de política pública, não entendendo que dentro da política pública, hoje, para ela se tornar eficaz, terá que haver grandes reformas, reforma da propriedade urbana e rural, uma grande e drástica transformação da cultura, da política, da economia, das relações exteriores, que significa uma ruptura com o sistema. E o Ciro está vendendo a ilusão, tal como Lula, como Haddad, como todos esses políticos estão aí nisso. Eu lembrei que eu queria mencionar aqui, que você recordou a conversa dele com o Aldo Rebelo. E o Aldo, quero dizer aqui para você e para todos os nossos expressionautas, eu fui contemporâneo do Aldo, do movimento estudantil. O Aldo era presidente da UNE e eu era presidente do DCE aqui da Federal de Santa Catarina. O PCdoB controla a UNE desde aquela época, Nildo? Sim, eu acho que desde que nasceu a UNE, quando veio o PCdoB já pegou. E tem uma condução aparelhista, essa é a minha crítica, porque uma hegemonia política tem que ser admirável, mas os métodos, todas essas coisas, eles não fiam. Isso é um desastre.
e a UNE se tornou uma entidade, na prática, fantasma. A maioria dos estudantes brasileiros não reconhece a UNE como representativa. Depois de muitos anos, eu encontrei o Aldo num evento lá em Caracas, antes do Chaves, hein? Quero já deixar aqui, num hotel, ele e o Suplicy ficamos uma semana juntos, discutindo, e tu sabe que as conversas com o Suplicy, elas demoram, né? Porque o Suplicy é muito parcimonioso, assim, para falar, né? Quando o Suplicy pega a palavra num jantar, tu tem que... O Aldo tem uma paciência que é admirável. Então, eu me encontrei com o Aldo, e o Aldo lá me deu uma aula muito importante, que eu nunca esqueço, de Abreu e Lima. O Aldo é um sujeito culto, interessado nas questões do Brasil. E é um leitor voraz da cultura brasileira. Mas o Aldo tem uma ilusão no projeto nacional dele. Ele supõe que vai ter uma burguesia que vai estar interessada nisso. Então, quando o Aldo está falando em projeto nacional, eu gosto da conversa com o Nildo, Aldo. ele inclusive, mas ele tenta enquadrar historicamente. Ele já teve várias vezes aqui no programa, e ele até não gosta de chamar, por exemplo, o DEM e as oligarquias de direita, ele gosta de chamar de conservadores. Aí ele tenta falar, os conservadores tem um projeto, fala assim, não, mas eles podem ser cooptados para o projeto nacional, então é a concepção política deles que se traduz até nesse flerte do partido alma mater, digamos, dele assim, PCdoB, com o latifúndio. Mas ao contrário do Ciro, o Aldo vem da tradição do PCdoB, e o Aldo leu Marx, leu Lenin, etc. Mas depois o Aldo foi cada vez mais, que é uma característica positiva, ele foi se interessando pela cultura brasileira, Bonifácio de Andrade, tudo isso ele conhece. O site dele, ele deu o título, inclusive, o Bonifácio. Isso, então, você veja, nem lembrava disso. Então, eu gosto muito do Aldo, mas eu tenho divergências estratégicas com o Aldo. Agora, o Aldo é um homem também da teoria e da história, ao contrário do Ciro. O Ciro vem de uma tradição em que ele não incorporou essas virtudes. As virtudes, ele é um homem, o Ciro é um político que se especializou em política pública. Ele acha que pode resolver o drama do capitalismo dependente rentístico com um bom manejo da dívida, que ele vai sentar com o Mauro Benevides e vai arrumar a dívida pública brasileira, tal como ele liquidou a dívida pública no estado do Ceará. Não é assim. Definitivamente não é assim. Nem no Ceará foi assim, a gente teria que discutir mais coisas lá. Então, eu acho que o livro, nesse sentido, eu trato aqui, está muito longe, mas muito longe de constituir um projeto nacional. Segundo, ele é um livro que vai gerar mais um incentivo à superficialidade do que dar um roteiro para discussão, porque eu não estou esperando que uma pessoa apresente num livro a solução para o Brasil. Como o Ciro mesmo diz, o papel aceita tudo, ele escreve isso no livro. E eu li com muita atenção o livro, como eu sempre leio com a máxima atenção, tudo, a atenção que me é possível, né? Valorizei isso, porque eu acho que aqui, entre os expressionautas, a discussão do nacionalismo, o nosso nacionalismo revolucionário da Revolução Brasileira, em oposição ao nacionalismo burguês, ele precisa, a esquerda precisa ter uma valorização crítica. E eu espero que as bases aí do Ciro, o PDT, a juventude, com quem eu tenho muita relação sempre, recolha essa crítica aqui como que ela é. A crítica não pede licença. E eu digo que esse livro é uma regressão intelectual. Quando pensado a tradição do PDT e dos trabalhistas brasileiros, e é um conjunto de superficialidades em temas fundamentais. Planta uma ilusão decisiva de que, dentro da ordem, é possível uma saída. Isso eu sei. O Ciro pode pensar que sim, eu digo que não, e nós vamos continuar, e a vida é que vai decidir isso. Mas isso significa que a esquerda, que o progressismo, eu escrevo o PDT dentro do espectro generoso da esquerda brasileira. Só que nós precisamos de uma esquerda que seja rigorosa, uma esquerda que tenha crítica, que faça uma avaliação crítica do seu passado, não uma autocrítica de natureza religiosa, e que enfrente essa avassaladora presença e domínio das ideias conservadoras no Brasil. E, nesse sentido, o livro do Ciro fica aquém, não é uma contribuição efetiva para determinar um projeto nacional. Foi complacente com as classes dominantes, foi complacente com o petismo, com a herança petista, foi superficial em relação à trajetória crítica da esquerda brasileira, constitui uma ruptura com o trabalhismo e com a tradição crítica do trabalhismo,
E é uma reconfiguração, nesse sentido, à direita do que era a tradição do PDT, de Leonel Brizola, de Jango e etc. E tal. Mas isso é uma crítica que eu espero que a gente possa avançar mais e creio que é uma função aqui também do Duplo Expresso discutir isso com base na leitura. Eu tenho muito apreço pela leitura, porque, para mim, a leitura é a página, Rômulo, contra a minutagem. Eu me deparei com uma coisa. Eu quero mais a página do que a minutagem, porque as pessoas estão dizendo, Nildo, vê lá no minuto tal. E eu digo, não, pô, eu não quero mais saber do minuto, eu quero saber. E o livro permite um juízo mais acabado. Quero falar para a juventude, finalmente, que o Pinheiro já está aí. A juventude tem que se atracar nos livros. Quais livros? Da cultura brasileira, dos nossos teóricos, dos nossos revolucionários. Esqueçam a minutagem, abandone a minutagem e vamos adiante. Um grande abraço, Rom. Pera aí, Nildorix. Não, já dou o abraço antecipadamente, mas vou aproveitar que o Piero Leiner está na sala e você ainda está na sala também. Pelo seguinte, na semana passada eu não resisti, cometi uma inconfidência. Eu coloquei print de comentários de vocês dois reagindo àquele sincericídio do Vadir Damus, confessando, aparentemente ele confessa a prevaricação, tá aqui no Twitter, lá, ele falando que o Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, né, a pessoa que fazia a estruturação societária em nível internacional do Odebrecht, lá daquele departamento das propinas e tal, dizendo que no ano de 2017, não tão longínquo assim, Tacla Duran passou informações, documentos para os dois, que os dois enterraram, né, o Vadir Damus e o Paulo Pimenta. E aí o Vadir Damus vai e fala, se ele revelar tudo que ele contou, tá aí na tela, tudo que ele contou para mim e para o Paulo Pimenta na Espanha, lá em meados de 2017, a vida do Moro, da Dallagnol, Etkater, vai sua gangue, vai ficar muito difícil. Ele demonstra com todas as tintas que a Lava Jato tinha corrupção e tráfico de influência. Fiquei abismado, porque os dois exerciam mandato parlamentar naquela altura, gozavam, portanto, da imunidade parlamentar, nem que fosse da tribuna da Câmara, mostrar esses documentos, essas informações, mas os dois operaram, Tacla Duran, e enterraram isso. A gente, inclusive, foi ali que começou, né, a gente a ser martirizado, apedrejado, pelo pessoal, né, o esquema que eles organizam nas comunicações aí da máquina deles dentro do PT. E aí, obviamente, eu não acreditei. Eu tô até agora achando que realmente eu devo estar fazendo coisas boas para merecer que Papai do Céu me desse isso aqui de presente a semana passada. Assim, muita felicidade, realmente. Não esperava tanta generosidade do Vadir Damus, mas agradeço de qualquer forma. Eu anotei isso aqui, né, e botei, confissão de prevaricação. Quer dizer que o Tacla Duran fez revelações ao Paulo Pimenta e ao Vadir Damus, que ambos enterraram. E a gente vai depender agora do bolsonarista Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para descobrir, e mais uma vez, não vai descobrir não, porque está operando também o Tacla Duran e vai enterrar. Não interessa a ninguém nessa relação triangular, Moro, bolsonarismo, Tacla Duran, não interessa a ninguém que a verdade seja revelada. Botei, tá vendo, gente? Aí eu sei que deu, como queríamos demonstrar do Duplo Expresso sobre esses dois, né, esses dois. E aí eu coloquei a reação sua e do Piero Leiner da semana passada, olha só, o Piero também ficou um pouco cético, falou, o cara é muito burro, não pode ser. Mas falei, Zé, Piero, eu olhei, não é fake o perfil oficial, inclusive verificado, a conta é verificada lá no Twitter. Falei, incrível, né? O que é a vontade de aparecer, porque o Tacla Duran voltou à mídia, o rapaz lá, o Vadir Damus, quis, né, aparecer junto, mas né, cometendo um sincericídio. E aí você comentou o seguinte, Nildorix, cadê aqui, ó, na sequência o comentário do Nildo, falou, você riu também, né, como o Piero riu, eu ri, todo mundo riu, mas falou, cada dia fica pior. E aí, Nildo, você, né, anota muito as limitações do que você chama do petucanismo na sua análise estrutural, marxista, né? E a gente foi olhando por outro paradigma, mas a gente vai chegando à mesma coisa, né? Então você já nota aí, como marxista que você é, as limitações do cretinismo parlamentar. A gente aqui ficou atento a essa questão do pessoal ficar pendurado em dossiê, né? E aí ter que se acertar com a juristocracia e por isso acabar sendo forçado, se não por convicção, pelos constrangimentos a fazer certas composições, enterrar coisas, etc e tal, mas aí a gente acabou chegando no mesmo diagnóstico. Eu acho interessante o seguinte, em algumas coisas até o Ciro Gomes está ligado também, isso que você criticava ainda há pouco. Então, com relação ao Paulo Pimenta, o Ciro Gomes está ligadíssimo. Então, dias atrás, aí, o Paulo Pimenta foi tosquear o Ciro Gomes por ele estar querendo fazer uma frente anti-Bolsonaro sem o PT,
E aí tá aqui no Twitter, e aí o Ciro Gomes respondeu com um print da matéria lá do G1, falando daquele processo lá da exportação fantasma de arroz. A gente falando aí de agricultura e latifúndio, o problema é quando a exportação é fantasma, né, para esquentar dólar frio. E aí o Ciro Gomes respondeu, ó, esse aí, o Paulo Pimenta, responde a um processo por estelionato, artigo 171, no Rio Grande do Sul. Não por coincidência, um estado que tem petistas muito dignos, como, qual é o primeiro nome que ocorre ao Ciro Gomes? Tarso Genro. Não, aí é o problema, Ciro Gomes. Mas aí, outro até que fala bacana, o Lívio Dutra, tudo consta, eu conheço pessoas que conhecem o Lívio Dutra, falam que realmente é um cara seríssimo e tal, e falou também do Paulo Paim, Henrique Fontana, Raul Ponte, e fala que o DJ Paul Pepper seria a pessoa que o lulopetismo, aí ele gosta de usar a mesma expressão popularizada pelo Merval Pereira, lulopetismo corrupto prestigia. O Paulo Pimenta, DJ Paul Pepper. Aí tá aqui a notícia, né, que saiu tempos atrás. Apenas um dos rolos da família. Aí eu vou mostrar aqui, Nildo, um áudio. Infelizmente você e o Piero não vão ouvir, mas depois vocês ouvem, mas o pessoal em casa vai ouvir, de uma entrevista de 2019 brevíssima aqui, do Ciro Gomes, lá no programa do Juremir Machado, nesse dia apresentado pela Thalina, inclusive um programa bacana, já participei, né, lá na Rádio Guaíba, em que tem uma parlamentar do PT, eu acho que ela é vereadora em Porto Alegre, salvo engano. E aí ele vai dar durante a fala dele, en passant, joga umas farpas no sentido do DJ Paul Pepper, o Paulo Pimenta, então, ainda líder do PT na Câmara, e essa vereadora lá de Porto Alegre, do PT, fala, não, rapaz, mas isso aí, o DJ Paul Pepper é uma pessoa maravilhosa, o Paulo Pimenta, se vocês têm um problema, eu vou fazer a ponte, vou tornar vocês amigos e tal, se o problema é pessoal. E aí o Ciro Gomes reitera que o problema não é pessoal, e lembra aí a conexão uruguaia do DJ Paul Pepper. Vamos ouvir aqui o registro lá de fevereiro de 2019. Gomes, muito obrigada pela sua participação aqui no Esfera Pública e aguardamos uma visita sua aqui no estúdio quando vier ao Rio Grande do Sul. Com muito prazer, já estou com saudade da minha visita mensal ao Rio Grande. Governador Ciro, deixa eu lhe dar meu depoimento. O Paulo Pimenta é um grande homem, é simpático, dá uma chance aí, se o teu problema é só relacional. Tá? Nós temos um grande líder. Nós temos um grande líder. Eu conheço as origens dele e as tramóias dele do Uruguai. Olha. Opa! Então tá, muito obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigada, governador. O Ciro Gomes falou que conhece as tramóias do DJ Paul Pepper no Uruguai. Gente, muita gente conhece. No entanto, eu mandei por escrito pro presidente Lula, Nildorix, um mês antes do Lula ser preso, a pedido dele, né? Falou, virei uma noite aqui fazendo, e no entanto, um mês depois, no dia que o Lula foi se entregar, falou, esse aqui é o que mais combate a Lava Jato, DJ Paul Pepper, o Paulo Pimenta. Então, Nildorix, eu queria um brevíssimo comentário seu aí sobre essa limitação do cretinismo parlamentar estrutural, mas também pegando essa questão do pessoal ficar pendurado, né? E aí ter que enterrar coisas porque é chantageado, porque no caso do Vaid Damus tem aí o caixinho unificado sobre a partida da LERJ, algumas questões complicadas da advocacia, da sua passagem pela OAB do Rio de Janeiro, e o DJ Paul Pepper, um dos exemplos públicos, é esse processo aí, em que o próprio primo dele, Maico Pimenta, fala que foi seu laranja nesse esquema aí para esquentar dólares frios numa área de tríplice fronteira, em que bomba o tráfico, né, que é um sinônimo de comércio um pouco em desuso. Nildorix, abra o seu microfone. Abre aí. Bom, nisso. Eu estava ouvindo aqui com certo atraso o áudio, né? Eu não podia perder uma dessa aí para falar algo que seja concreto. Então o Ciro detonou lá o Pimenta, disse, olha, sinto muito. Esse é um aspecto positivo do Ciro, ele não fica fazendo muito rodeio em relação aos parlamentares. Mas ele alimenta essa ilusão dentro do sistema. Agora, o cretinismo parlamentar, o que é? Em alguma medida, nós podemos tomar o cretinismo parlamentar como aquele sujeito que é um carreirista. E essa é uma expressão do cretinismo parlamentar. Aquele sujeito que só vive para o seu mandato. Mas tem o cretinismo parlamentar, na versão de Engels e Marx, é algo muito mais profundo. É a ideia de que, através do parlamento, podemos mudar a vida. Quando é exatamente o oposto, é a vida que organiza o parlamento. Então, veja, esse cretinismo parlamentar, ele é alimentado, nesse aspecto, ele também é alimentado pelo Ciro, porque o Ciro pensa que com uma reforminha do sistema eleitoral, com as regras do jogo, com o que ele chamou de reforma política, ele pode ordenar a democracia brasileira. E não pode. Então, veja que o lastro entre aquele deputado, aquele vereador, aquele prefeito, que só pensa na política como autorreprodução,
É uma manifestação concreta do cretinismo parlamentar, que é o carreirismo. Mas, de maneira mais nobre, nós chamaríamos assim, o cretinismo parlamentar é a ideia que, através da disputa eleitoral, nós vamos mudar o Brasil. Nesse sentido, o Ciro também participa, embora o Ciro tenha um mínimo de decência para dizer, olha, esse parlamentar é um corrupto vagabundo, como ele fez, por exemplo, num caso clássico, que era o Eduardo Cunha, e que o petismo não quis enfrentar, que namorou, deu cargo, e o Lula contemplava todo mundo com tapinha nas costas, etc. Que agora, graças ao coronavírus, está em casa de papel passado. Antes ele não estava de papel passado, agora está de papel passado. Ele e o Dario Messer também, do Leandro de Douro. Todo mundo em casa. O pobre está lá morrendo de coronavírus na cadeia, mas os dois foram para casa ou já estavam em casa agora de papel passado? Tá tudo então, porque esse esquema da delação premiada aí do Sérgio Moro, isso é uma indicação muito claramente que o crime compensa, né? O sujeito sai, delata, sai com milhões, porque ele negocia inclusive isso, e volta para casa. Qual é o problema do Palocci ou Eduardo Cunha passar 4 anos em prisão domiciliar com 80, 100, 200 milhões de dólares nas contas bancárias lá fora? Eu não teria problema nenhum. Eu pessoalmente, não teria problema nenhum. Agora, veja, seria uma prisão dourada, né? Enquanto 820 mil brasileiros acumulam na superpopulação carcerária uma vida de cão, o Estado violando cotidianamente os direitos humanos elementares, essa canalha corrupta, acordado por esses esquemas moralistas da sociedade brasileira que não tocam no nervo, estão anistiando um corrupto atrás do outro. Todos os funcionários da Petrobras gozam de patrimônios extraordinários e de vida nos seus condomínios de luxo. Eduardo Cunha, idem. Palocci, idem. E uma quantidade deles, todos, políticos, etc. Alguns vão demorar um pouquinho mais na cadeia, o outro, mas todos farão delação premiada. Até o Sérgio Cabral está tentando uma delação premiada para salvar uma parte do roubo. Está mais complicada a situação deles. Mas se nós fizermos um balanço geral desse moralismo, nós vamos verificar muito claramente como o Sérgio Moro introduziu, sob o invólucro do combate à corrupção, a velha consigna requentada. O crime, de fato, compensa. Maravilha, Nildorix. Muito obrigado pela sua participação, por essa crítica severa, como deve ser, e rigorosa, né? E eu concordo com você. Assim, na verdade, você prestigiou bastante o Ciro Gomes. Mostrou muito prestígio, né, da sua parte em relação a ele, porque você perdeu não, você investiu o seu tempo na leitura do livro dele e de uma forma muito atenta, como a gente viu pela extensão do seu comentário crítico. Então, na verdade, o Ciro Gomes deve se sentir lisonjeado pela sua crítica aqui hoje, Nildorix. Ninguém gosta da crítica no Brasil. Não, todo mundo gosta do afago. É verdade. Mas eu quero dizer assim, como sem teoria nós não vamos na esquina, sem crítica a gente também não sai de casa. Um grande abraço, Romos, a você, os expressionautas. Bom programa e até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, ao pé do canhão.